de que ao passar por um trauma muito forte, uma dor muito intensa, uma perda muito brusca, aquilo ali passa a dominar agora a mente dela. E ela passa a viver com esse medo o resto da vida. O medo de que aquilo vai se repetir com ela ou com outra pessoa que ela ama. E aí eu volto a dizer, Deus não criou o ser humano para viver com essa expectativa. Deus criou o ser humano para ter uma expectativa de dias melhores. Olha o que fala assim na palavra. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Você está vendo? Você não vai ver na Bíblia Deus te dando uma garantia de que você deve esperar pelo pior. Não. A Bíblia diz que o pior acontece. Mas a Bíblia não diz que essa deve ser a expectativa que Deus tem para você. Você vai ver também, dizendo assim, que aqueles que semeiam com lágrimas, voltarão com alegria segurando seus feixes. Vocês estão vendo? Você vai ver isso o tempo todo. Abre sua Bíblia para você ver no Salmo 34, o que Davi fala. No verso 4. Busquei o Senhor e Ele fez o quê? Ele me livrou de quê? Está vendo? Como que é a fala de Davi? Me livrou de todos os meus temores. Olha o verso 5, irmãos. E o vosso rosto jamais sofrerá o quê? Decepção. Aqui está vexame. Então está vendo como que esse jamais é uma palavra muito forte, irmão. Jamais. Se você falar jamais para alguém, você está dizendo o quê? Nunca. Irmãos, não dá para a gente tirar da Bíblia uma palavra. Ele está falando jamais. Clamou este aflito e o Senhor o ouviu e o livrou de quê? De todas. Essa palavra todas também não pode ser tirada. Então por isso que se eu penso assim, Deus me livrou daquela, mas eu acho que dessa ele não vai me livrar não, está errado. Porque ele está falando o que aqui? De todas. Então a expectativa nossa, se o adversário encontrar em nós uma possibilidade de gerar um medo permanente, ele vai gerar. Porque situações de medo, irmãos, a gente vai viver. O medo, inclusive, é importante, porque ele te faz ter mais prudência, te faz vigiar. Agora, viver amedrontado, não. Aí não. O ser humano não foi, a mente não foi projetada, Deus não projetou o ser humano para viver amedrontado. Por isso que João fala assim, que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Ele diz que aquele que teme não está aperfeiçoado no amor, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Está vendo como que andar com Deus é um andar de segurança? É um andar de confiança. A paz depende disso. A paz, irmãos, depende dessa confiança. Uma pessoa que vive amedrontada, ela não tem paz. Ou a paz é reduzida. Uma pessoa insegura. E isso tem sido um dos gatilhos para tanta doença na mente, na alma que existe hoje, em todo lugar. E por isso que domingo eu disse aqui, que se não for pelo Espírito Santo, se não for pela palavra de Deus, o ser humano não suporta. Por quê? Porque o fruto do Espírito é amor, paz. Vocês estão entendendo? Então depende do Espírito Santo, dessa relação com Deus. Agora, o Espírito Santo só atua onde você tem a palavra de Deus, porque é a espada do Espírito. O Espírito Santo ele não pode atuar se a nossa mente pensa diferente da palavra. Se a nossa mente não caminha na palavra, você não pensa a palavra, o Espírito Santo não pode atuar. Por isso que quanto mais você medita na palavra, entende essa palavra, e medita e caminha nessa palavra, o Espírito Santo vai fluindo por meio da palavra. O Espírito Santo fica impedido quando você nega a palavra, quando você fala o contrário da palavra. Quando você crê diferente da palavra, o Espírito Santo fica impedido. Então, à medida que você vai meditando na palavra e aceitando, o Espírito Santo vai trabalhando.